Você já sentiu como se sua própria mente fosse sua inimiga? Como se, mesmo em silêncio, seu corpo gritasse de dor e ninguém entendesse? Há dias em que parece que o corpo está em guerra e o inimigo mora dentro da gente. A dor física se mistura com a dor emocional. A mente acelera, o coração dispara e até respirar parece um esforço. Se você vive com fibromialgia, talvez já tenha sentido isso na pele. Mas mesmo que você nunca tenha sido diagnosticado, esse vídeo é para você, porque o que estamos prestes a conversar vai muito além da doença. É sobre o poder da mente. Sobre como ela pode piorar ou aliviar aquilo que você sente. Sabe aquela sensação de que ninguém entende sua dor? De que, por mais que você explique, as pessoas acham que é coisa da sua cabeça? Pois é, o mais curioso é que, em parte, elas têm razão. Mas não da forma cruel com que dizem. A mente realmente está envolvida na dor. Mas não porque você inventou ou exagerou. E sim porque, quando a ansiedade domina, o corpo inteiro entra em alerta. E esse estado constante de tensão faz tudo doer mais. Hoje, a gente vai conversar sobre como a mente e a ansiedade podem amplificar a dor da fibromialgia e, principalmente, como é possível quebrar esse ciclo. Mas para isso, eu quero te pedir uma coisa antes da gente continuar. Se esse tema já te tocou de alguma forma, se você vive com dor, ansiedade, ou conhece alguém que passa por isso, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se inscreve no canal para continuar acompanhando nossos vídeos sobre saúde emocional, mente e corpo. E comenta aqui, você já percebeu que sua ansiedade piora sua dor? Eu quero muito saber como é para você. Porque o que a maioria das pessoas não entende é que a dor da fibromialgia não está só no corpo. Ela mora também nos pensamentos, nas preocupações, nos medos, na sobrecarga de querer dar conta de tudo. É uma dor que nasce na alma e acaba se espalhando pelo corpo. Quantas vezes você já se pegou pensando: por que eu estou sempre tensa? Por que eu não consigo relaxar, mesmo quando não tem motivo para estar ansiosa? Por que parece que o corpo nunca desliga? Essas perguntas são o ponto de partida para entender o que acontece dentro de você. E eu te garanto, não é fraqueza. Não é falta de força. É biologia. Quando a mente vive em estado de alerta, o corpo acredita que está em perigo, mesmo quando não está. E ele reage. Os músculos se contraem, o sono piora, o cansaço aumenta. E, na fibromialgia, o sistema nervoso começa a interpretar até estímulos pequenos como dor. É como se o cérebro vivesse com o alarme disparado o tempo todo. E quem vive assim, vive exausto. Porque lutar contra algo que você não vê, mas sente o tempo inteiro, é cansativo demais. Mas aqui vem o lado bom dessa história. Se a mente tem poder para piorar a dor, ela também tem poder para ajudar a curar. E é sobre isso que a gente vai caminhar juntos ao longo deste vídeo. Então, se prepara. Hoje você vai entender por que a ansiedade faz o corpo doer mais, como os pensamentos podem intensificar os sintomas. E o mais importante, o que você pode começar a fazer para aliviar essa dor, de dentro para fora. Porque não se trata apenas de remédio, diagnóstico ou exames. Trata-se de se ouvir, de reconhecer os sinais do corpo e de reconstruir uma relação de paz com a própria mente. Lembra da pergunta do começo? Você já sentiu como se sua mente fosse sua inimiga? Talvez, depois de hoje,
você começa a perceber que ela também pode ser sua melhor aliada. Vamos entender, passo a passo, como começa esse ciclo entre dor e ansiedade, e por que ele parece impossível de quebrar. Mas eu te prometo, há caminhos possíveis. E todos eles começam quando a gente entende o que está acontecendo aqui dentro. A dor e a mente formam um círculo que parece não ter fim. Quando o corpo dói, a mente se preocupa. E quando a mente se preocupa, o corpo dói ainda mais. É um ciclo silencioso, cansativo e, muitas vezes, invisível até para quem está dentro dele. Tudo começa com algo que parece pequeno, uma tensão, uma preocupação, uma noite mal dormida. O corpo sente, mas a mente também reage. Ela interpreta aquele desconforto como uma ameaça e envia um alerta. Esse alerta aciona o sistema nervoso, o mesmo que nos prepara para fugir ou lutar diante de um perigo. O problema é que, na fibromialgia, esse alarme nunca desliga completamente. A pessoa vive em um estado constante de alerta, mesmo quando está em repouso. O coração bate mais rápido, a respiração fica curta, os músculos se contraem. E essa tensão constante faz com que o cérebro comece a interpretar qualquer estímulo, até os mais leves, como dor. É como se o corpo tivesse se acostumado a viver preparado para um ataque que nunca chega. Quando a ansiedade aparece, o corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios são úteis quando há perigo real, mas em excesso, eles inflamam o sistema nervoso e amplificam a dor. Com o tempo, o corpo se acostuma a essa sobrecarga e passa a reagir de forma exagerada até o menor sinal de estresse. E então a mente começa a entrar no jogo. Ela se enche de pensamentos como: vai piorar, eu não vou aguentar, e se amanhã for ainda pior? Esses pensamentos criam medo. E o medo cria mais tensão. A tensão gera mais dor. E o ciclo continua, como um eco que nunca se apaga. Muitas pessoas que vivem com fibromialgia descrevem esse processo sem saber que ele tem uma explicação. Dizem que a dor anda junto com a ansiedade. E tem razão. O corpo e a mente falam a mesma língua. Quando um grita, o outro responde. É importante entender que esse ciclo não é culpa de ninguém. Não é uma questão de pensar positivo ou de controlar melhor as emoções. É uma resposta automática do sistema nervoso que ficou sensibilizado depois de tanto tempo em estado de defesa. Imagine um alarme de casa que dispara até quando o vento passa. O sistema nervoso da pessoa com fibromialgia é parecido. Ele perdeu a noção do que é realmente perigoso e reage a tudo como se fosse uma ameaça. Esse estado de hipervigilância faz com que o cérebro fique sobrecarregado. A pessoa se sente cansada o tempo todo, mesmo sem ter feito nada. O sono não é reparador, a energia nunca é suficiente, e até atividades simples passam a exigir um esforço enorme. E quanto mais exausto o corpo fica, mais sensível ele se torna à dor. A ansiedade intensifica isso porque o corpo ansioso não descansa. Mesmo quando a pessoa tenta relaxar, a mente está ativa, antecipando problemas, relembrando dores, imaginando situações que ainda nem aconteceram. É como se a mente vivesse um futuro que o corpo ainda nem chegou a viver. E cada pensamento ansioso aciona novamente o corpo. O coração acelera, os músculos endurecem, o estômago fecha. A dor física e a dor emocional se entrelaçam de tal forma que se tornam uma coisa só. O cérebro, diante dessa confusão, começa a criar padrões. Ele aprende que dor e ansiedade caminham juntas e passa a associar uma à outra. Basta sentir medo para que o corpo responda com dor. Basta sentir dor para que a mente entre em pânico.
Esse é o verdadeiro círculo da fibromialgia, o ciclo da dor e da mente. Mas há algo que nem todo mundo percebe. Esse ciclo não é apenas sofrimento. Ele também é uma mensagem. O corpo está tentando avisar que há algo errado, que há algo precisando de cuidado. A dor é um pedido de atenção. E quando ela se repete, talvez seja porque essa mensagem ainda não foi ouvida com calma. Durante muito tempo, muitas pessoas ouviram que a fibromialgia era psicológica, como se fosse algo inventado. Mas hoje a ciência mostra o contrário. Ela é real, e justamente porque a conexão entre corpo e mente é real. A dor não nasce da imaginação, nasce da forma como o cérebro interpreta os sinais do corpo. E essa interpretação é influenciada pelas emoções, pelos pensamentos e até pelas memórias de experiências passadas. Quando alguém passa anos acumulando estresse, medo e responsabilidades, o corpo absorve tudo isso. E chega um momento em que ele não aguenta mais. A dor passa a ser a forma que o corpo encontra de expressar o que a mente já não consegue mais colocar em palavras. É o corpo dizendo: agora é a minha vez de falar. Entender isso muda tudo. Porque, a partir daí, a pessoa deixa de se culpar por sentir dor e começa a compreender que é um processo acontecendo dentro dela. Ela percebe que o corpo não está falhando, ele está reagindo. E que a mente não é um inimigo, ela está tentando protegê-la, mesmo que de um jeito doloroso. Esse ciclo pode ser quebrado, mas não pela força, e sim pela consciência. Quanto mais a pessoa entende o que acontece dentro dela, mais poder ela tem de mudar a forma como reage à dor. É como se ela aprendesse a conversar com o próprio corpo e, aos poucos, fosse ensinando o cérebro que ele pode relaxar de novo, que o perigo passou. A dor da fibromialgia é complexa, mas também é profundamente humana. Ela mostra como somos seres integrais, corpo, mente e emoção funcionando como uma única coisa. E quando uma dessas partes sofre, todas as outras sofrem junto. A mente e a dor estão ligadas por fios invisíveis. E o primeiro passo para começar a romper esse nó é entender que esses fios existem. Porque quando a gente compreende o que está acontecendo, o medo diminui. E quando o medo diminui, a dor também começa a perder força. No fundo, o corpo e a mente estão apenas tentando se proteger. Eles não são inimigos, estão cansados. E quando a pessoa começa a olhar para essa dor não como algo que precisa ser combatido, mas como algo que precisa ser compreendido, o ciclo começa, aos poucos, a se transformar. Esse é o começo de uma nova fase, a fase em que a dor deixa de ser apenas um castigo e passa a ser um convite. Um convite para se reconectar, desacelerar e começar a ouvir o que o corpo tem tentado dizer há tanto tempo. E é sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. O que acontece quando a mente não descansa, e como essa agitação interna alimenta ainda mais o ciclo da dor. Há algo que a maioria das pessoas com fibromialgia sente, mas nem sempre sabe explicar. A mente nunca desliga. Mesmo quando o corpo tenta relaxar, a cabeça continua funcionando, criando cenários, lembrando de dores, prevendo o que pode acontecer amanhã. É como se, por dentro, houvesse um motor que não para de girar. Essa é a mente ansiosa. Ela vive em estado de alerta, sempre esperando o pior, sempre pronta para reagir. E, quando isso acontece todos os dias, por meses ou anos, o corpo começa a pagar o preço. A mente que não descansa vive presa no futuro. Ela se preocupa com o que ainda nem aconteceu, com o que pode dar errado, com a possibilidade da dor voltar, com medo de não conseguir suportar. E cada pensamento desse tipo aciona novamente o sistema nervoso. O corpo volta ao modo de defesa, os músculos se contraem,
a respiração fica curta, o coração acelera. É um ciclo invisível, mas profundamente real. Quando o corpo vive tenso, ele gasta energia demais. E isso explica por que tantas pessoas com fibromialgia se sentem exaustas mesmo sem fazer nada. O corpo está cansado não do que faz, mas do que sente o tempo todo. Ele está tentando sobreviver à própria ansiedade. A mente, por sua vez, cria um tipo de diálogo interno constante. Um pensamento chama o outro, e logo se forma uma tempestade de preocupações. E se essa dor nunca passar? E se ninguém acreditar em mim? E se eu não conseguir trabalhar, cuidar da casa, da família? Essas perguntas se repetem em silêncio, e cada uma delas aciona um sinal de alerta dentro do corpo. A verdade é que o cérebro não diferencia um perigo real de um perigo imaginado. Se você pensa em algo que te assusta, ele reage como se aquilo estivesse acontecendo agora. E, no caso da fibromialgia, essa reação mantém o sistema nervoso em constante vigilância. É por isso que, muitas vezes, a dor aparece mesmo em momentos de descanso. O corpo nunca recebeu a permissão para relaxar de verdade. O que poucos percebem é que o descanso não depende só de dormir. Descansar é, antes de tudo, silenciar o medo. É dar um intervalo para a mente, permitir que ela pare de lutar por alguns instantes. Mas a pessoa ansiosa teme esse silêncio, porque é nele que os pensamentos mais profundos aparecem. Então, ela se distrai, se sobrecarrega, se ocupa com tudo e, no fundo, continua cansada. Esse cansaço mental cria uma sensação de aprisionamento. O corpo pede pausa, mas a mente não permite. Ela diz: você precisa continuar, você não pode parar, você tem que aguentar. E, sem perceber, a pessoa se torna prisioneira da própria exigência de ser forte o tempo todo. O corpo grita, e a mente responde com mais controle, mais cobrança, mais medo. A fibromialgia, em muitos casos, surge exatamente desse excesso de resistência. De tanto tentar suportar tudo, o corpo começa a reagir. Ele faz o que a mente não consegue fazer: parar. A dor se torna uma forma de desacelerar, um pedido de socorro físico e emocional. É como se o corpo dissesse: eu não consigo mais continuar nesse ritmo. Mas, em vez de ouvir esse pedido, a pessoa costuma se culpar. Acha que está sendo fraca, que está falhando, que não tem energia o suficiente. E essa culpa aumenta ainda mais a tensão interna. A dor, então, ganha força. O corpo sofre com a dor, a mente sofre com a culpa. E o descanso, mais uma vez, fica impossível. A mente que não descansa vive tentando controlar o incontrolável. Quer prever, evitar, corrigir tudo. Mas a verdade é que o corpo não precisa de controle, precisa de confiança. Precisa sentir que pode relaxar sem que o mundo desabe. E isso só acontece quando a pessoa começa a perceber que não está em perigo o tempo todo. Muitas vezes, o que mantém a ansiedade viva é o medo de sentir dor novamente. O medo se transforma em vigilância constante. A pessoa fica atenta a qualquer sinal do corpo, interpretando cada desconforto como um aviso de que algo está errado. Esse estado de hipervigilância faz com que o cérebro amplifique qualquer sensação. Uma dor pequena parece grande, e uma tensão leve se torna insuportável. Não porque a pessoa exagere, mas porque o cérebro realmente está sensibilizado. Quando a mente está sempre em movimento, o corpo nunca encontra paz. E, sem paz, não há cura possível. Por isso,
Um dos maiores desafios da fibromialgia é aprender a permitir-se descansar, de verdade. Não apenas deitar na cama, mas desligar a necessidade constante de se defender. A mente precisa sentir segurança para que o corpo volte a confiar no descanso. Descansar, nesse contexto, é um ato de coragem. É escolher não lutar o tempo todo. É entender que o mundo não vai desmoronar se você parar por um momento. É olhar para a dor com curiosidade, não com medo. E começar a se perguntar: o que o meu corpo está tentando me dizer agora? A mente ansiosa quer respostas imediatas. Quer entender, resolver, consertar. Mas o corpo trabalha em outro ritmo, mais lento, mais sensível, mais profundo. E quando a mente aprende a respeitar esse ritmo, algo começa a mudar. A dor perde parte da força. O corpo começa a soltar a tensão. E o descanso deixa de ser um sonho distante para se tornar uma possibilidade real. A mente que não descansa está apenas tentando proteger você. Mas ela precisa ser lembrada de que o perigo já passou. De que nem toda dor significa ameaça. E que, às vezes, o que o corpo mais precisa é de um pouco de silêncio, de respiração e de presença. Esse é o início da transformação, sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de cuidado. Quando a mente entende que pode confiar no corpo, o corpo finalmente começa a se curar. E é sobre esse diálogo silencioso, entre o que você pensa e o que o corpo sente, que vamos falar a seguir. Porque, no próximo capítulo, vamos entender como os pensamentos e as emoções podem amplificar ainda mais a dor, mesmo quando tudo parece estar sob controle. Dentro de cada pessoa existe uma voz silenciosa que fala o tempo todo. Às vezes ela sussurra, às vezes grita, mas nunca se cala completamente. É essa voz que interpreta o que sentimos, que dá sentido ao que acontece, que decide se algo é ameaça ou não. E, quando essa voz é guiada pelo medo, ela se torna uma amplificadora da dor. Muitas pessoas com fibromialgia vivem sob o peso dessa voz interna. Ela diz coisas como: vai piorar, você nunca mais vai ser a mesma, ninguém entende o que você sente, você não dá conta de nada. São frases que parecem apenas pensamentos, mas o corpo escuta cada uma delas como se fossem ordens. Porque o cérebro não distingue o que é imaginação do que é real. Quando você pensa que vai doer, o corpo se prepara para sentir dor. E, inevitavelmente, ela aparece. A voz interna é formada ao longo de toda a vida. Ela nasce das experiências, das críticas, das culpas e dos medos acumulados. É a soma de tudo que a pessoa ouviu e passou a repetir para si mesma. E quando essa voz é severa, quando ela cobra demais, quando ela não dá trégua, o corpo sente. O corpo vive tenso, em alerta, reagindo ao peso de palavras que nunca foram ditas em voz alta, mas ecoam por dentro como uma sentença. Essa voz é, muitas vezes, uma tentativa de controle. A mente acredita que, se ela se antecipar à dor, se estiver sempre pronta para o pior, talvez consiga evitá-lo. Mas o que acontece é o contrário. Ela alimenta o medo e cria um ambiente interno de constante tensão. A expectativa da dor se transforma na própria dor. O medo de sentir passa a ser o próprio gatilho que a provoca. É um paradoxo difícil de aceitar. Quanto mais a pessoa tenta se proteger da dor, mais ela a alimenta. Porque o foco constante em evitar o sofrimento mantém o cérebro em estado de alerta. E, nesse estado, o corpo não distingue o que é real do que é apenas imaginado. Cada pensamento de medo gera uma resposta física, músculos tensos, respiração curta, coração acelerado. A dor, que antes era apenas uma lembrança,
volta a ser sensação. Com o tempo, essa voz interna se torna tão familiar que a pessoa nem percebe que ela está ali. Ela se confunde com a própria identidade. A pessoa começa a acreditar que é fraca, que é sensível demais, que não vai melhorar. E essa crença silenciosa molda tudo: o humor, o sono, o comportamento, a forma de se relacionar com o corpo. É como viver dentro de um eco onde cada pensamento negativo volta com ainda mais força. Mas há algo importante: essa voz não é a verdade. Ela é apenas o reflexo da dor emocional acumulada. Ela fala alto porque quer ser ouvida, não porque tenha razão. E o primeiro passo para diminuir o poder dela é reconhecê-la. Perceber que ela existe, que ela não é você, e que ela pode ser reeducada. A mente é moldável. Assim como ela aprendeu a reagir com medo, também pode aprender a reagir com calma. Mas isso exige consciência e gentileza. Não se trata de pensar positivo, mas de criar um novo diálogo interno. De começar a responder à dor com compreensão, e não com julgamento. Em vez de dizer vai piorar, aprender a dizer eu posso cuidar de mim. Em vez de ninguém entende, lembrar-se de que existem pessoas que passam pelo mesmo. Em vez de eu não vou aguentar, repetir eu já aguentei tantas vezes, e continuo aqui. Essas pequenas mudanças de linguagem parecem simples, mas têm um impacto profundo no corpo. Porque o cérebro acredita no que repetimos com frequência. A voz interna é como uma trilha sonora de fundo. Ela está sempre ali, moldando o que sentimos. Quando ela é dura e crítica, o corpo reage com dor. Quando ela é acolhedora e gentil, o corpo começa a relaxar. E cada momento de relaxamento é uma brecha para o alívio. A dor da fibromialgia é real, mas ela ganha força quando a mente interpreta como algo assustador e incontrolável. Quando a pessoa começa a olhar para a dor como uma mensagem, e não como um castigo, algo muda. A dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna um sinal. Um lembrete de que há algo dentro pedindo atenção, pedindo pausa, pedindo cuidado. Há uma pergunta que pode mudar a relação com a dor. E se ela não fosse um inimigo, mas um mensageiro? Essa pergunta abre espaço para um novo tipo de escuta. Porque o corpo não fala em palavras, ele fala em sensações. E toda dor, por mais incômoda que seja, está tentando comunicar algo que foi silenciado por muito tempo. A voz interna que amplifica a dor pode se tornar, aos poucos, uma voz de cura. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo de reaprendizagem, de compaixão consigo mesmo. É entender que a mente também sente dor, e que o corpo apenas a expressa. Quando essa compreensão nasce, o medo começa a diminuir. E quando o medo diminui, o corpo finalmente encontra espaço para começar a se soltar. Não é fraqueza ter medo, nem sentir dor. Fraqueza é fingir que não sente. Força é ter coragem de ouvir o que o corpo está dizendo, sem se julgar. É olhar para dentro e dizer: tudo bem, eu estou aqui, eu te escuto. Esse simples ato de presença já é uma forma de cura. Porque a mente, no fundo, só quer ser ouvida. E quando ela percebe que não precisa mais gritar para ser compreendida, ela se aquieta. A dor começa a se transformar. E o corpo, que por tanto tempo viveu em defesa, finalmente pode respirar de novo. A voz interna que um dia aumentou o sofrimento pode, com o tempo, se tornar a mesma voz que conduz à paz. E é justamente essa transformação, de dor em sabedoria, que começa a acontecer quando a pessoa decide olhar para si com mais amor e menos medo. No próximo capítulo,
Vamos mergulhar em uma dimensão ainda mais profunda, as emoções invisíveis que alimentam a dor. Porque, muitas vezes, o que o corpo sente é apenas o eco de tudo aquilo que o coração ainda não conseguiu soltar. Há dores que não aparecem em exames, mas pesam como se fossem de chumbo. São dores emocionais que se alojam no corpo em silêncio e, pouco a pouco, se tornam parte dele. Raiva contida, culpa não dita, tristeza não expressa. Tudo que é reprimido, o corpo guarda. E, em quem tem fibromialgia, esse acúmulo se transforma em dor física real, concreta, diária. O corpo é mais sábio do que parece. Quando a mente não consegue mais lidar com o que sente, o corpo assume o papel de mensageiro. Ele fala através de sintomas, cansaço, tensão, formigamentos, sensibilidade. Ele tenta dizer: tem algo aí dentro que precisa ser olhado. Mas, como estamos acostumados a calar a emoção, acabamos calando o corpo também. Tomamos um remédio, disfarçamos, seguimos o dia, e a dor volta, insistente, pedindo escuta. Muitos estudos mostram que pessoas com fibromialgia tendem a carregar histórias de sobrecarga emocional. São pessoas que, por muito tempo, tentaram ser fortes. Que guardaram lágrimas para não preocupar os outros. Que colocaram as necessidades de todos à frente das próprias. Que, muitas vezes, foram elogiadas por sua resistência, mas ninguém viu o preço que isso cobrou por dentro. A dor, nesse caso, se torna um reflexo daquilo que ficou retido. É como se o corpo dissesse: se você não chora, eu choro por você. A tensão muscular constante pode ser a raiva que nunca foi expressa. O cansaço extremo pode ser o luto que nunca foi vivido. A sensibilidade generalizada pode ser o medo de reviver aquilo que machucou. Nada disso é fraqueza emocional. É uma tentativa de sobrevivência. O corpo apenas traduz o que o coração não conseguiu colocar em palavras. E o mais doloroso é que, quanto mais a pessoa tenta ser forte, mais ela alimenta o ciclo. Porque a força, quando mal compreendida, vira rigidez. E rigidez emocional gera rigidez física. A pessoa se acostuma a segurar o choro, a controlar tudo, a não demonstrar fraqueza, e o corpo se enrijece junto. Até que, um dia, ele simplesmente diz basta. E esse basta vem em forma de dor, fadiga, insônia, hipersensibilidade. Não é coincidência que muitas crises de dor aparecem em momentos de estresse emocional. Uma discussão, uma perda, uma decepção, e o corpo reage. Porque o sistema nervoso já está sensibilizado, sempre pronto para se defender. Qualquer sinal de ameaça, mesmo que seja apenas emocional, é interpretado como perigo físico. E o resultado é uma tempestade interna, músculos tensionados, cortisol elevado, dor amplificada. A mente tenta resolver a dor com raciocínio, mas ela é uma linguagem do sentir. Não adianta apenas entender o que causa o sofrimento. É preciso permitir que ele seja sentido. Dar espaço para a emoção é dar espaço para a cura. Mas, por medo, aprendemos a conter tudo: o choro, o grito, o desabafo, o cansaço. E quando não choramos, o corpo chora. Quando não gritamos, o corpo grita. Quando não falamos, o corpo fala. O impacto emocional invisível é o que mais pesa porque ele não é reconhecido. As pessoas olham e dizem: mas você parece bem, você está exagerando, é tudo psicológico. E, com isso, a dor se torna ainda mais solitária. A pessoa passa a duvidar de si mesma, a se culpar por sentir tanto, a se isolar para não ser julgada.
Esse isolamento emocional é combustível para o sofrimento. Porque a cura precisa de conexão com os outros e consigo mesma. É comum que, ao longo da vida, essas emoções tenham sido silenciadas desde cedo. Talvez porque não havia espaço para demonstrar vulnerabilidade. Talvez porque, em algum momento, a pessoa aprendeu que sentir era perigoso. E assim, o corpo virou o único lugar seguro para guardar o que doía. Mas corpo nenhum foi feito para ser depósito de dor. Mais cedo ou mais tarde, ele transborda. Reconhecer esse impacto não é culpar-se, mas libertar-se. É olhar para dentro e entender: eu não estou doente porque quero. Estou sentindo o peso de tudo o que vivi. E esse simples reconhecimento já muda algo dentro. Porque, quando damos nome ao que sentimos, o corpo começa a relaxar. A tensão perde força quando é acolhida. Algumas pessoas percebem isso em pequenos momentos. Quando finalmente choram e sentem um leve alívio. Quando perdoam alguém e dormem melhor. Quando dizem não pela primeira vez e percebem que o mundo não acabou. Esses gestos são pequenas libertações emocionais que aliviam o corpo, mesmo que lentamente. Cada emoção liberada é um grão de dor a menos dentro da alma. Há uma frase que resume bem essa conexão. O corpo guarda o que a alma não conseguiu soltar. E a fibromialgia é, muitas vezes, o grito silencioso de uma alma que está cansada de guardar. Não é castigo, nem fraqueza, nem coisa da cabeça. É um pedido de ajuda do sistema inteiro, corpo, mente e emoção, para que, enfim, haja espaço para respirar. O caminho da melhora passa por aprender a sentir sem medo. Permitir que as emoções venham e vão, sem julgá-las. Porque o que é sentido é liberado. E o que é reprimido é transformado em tensão. Por isso, o alívio não está apenas em remédios ou terapias físicas, mas também em dar voz ao que o coração vem tentando dizer há anos. Falar sobre a dor não a torna maior, torna-a compreendida. E tudo o que é compreendido perde um pouco do poder que tinha. Por isso, quando alguém com fibromialgia começa a se permitir sentir, algo muda profundamente. A dor não desaparece de repente, mas começa a perder o domínio sobre a vida. E o corpo, aos poucos, aprende que não precisa mais gritar para ser ouvido. No fundo, toda dor carrega uma história. E, quando a história é contada, o corpo descansa. Porque, finalmente, alguém, você mesmo, teve coragem de escutar. No próximo capítulo, vamos entender como o estresse e o sistema nervoso criam esse ciclo interminável de tensão e dor. E, principalmente, como é possível quebrar esse ciclo e devolver ao corpo a sensação de segurança que ele tanto precisa. Por muito tempo, acreditou-se que dor era apenas um sinal físico, algo que vinha do corpo, de um nervo inflamado ou de uma lesão. Mas hoje sabemos que ela é muito mais complexa do que isso. A dor é uma experiência que nasce no cérebro. E isso não quer dizer que ela é coisa da cabeça, mas que ela é criada e modulada por um sistema inteligente que tenta te proteger o tempo todo. Imagine o cérebro como uma central de controle. Ele recebe informações do corpo, interpreta o que está acontecendo e decide se algo é perigoso ou não. Quando ele percebe uma ameaça, ele aumenta o volume do sinal da dor para te alertar. Mas, se esse sistema fica sensível demais, como acontece em muitas pessoas com fibromialgia, o cérebro começa a ver perigo onde não há. É como se o botão de volume da dor estivesse quebrado, sempre no máximo. A amígdala cerebral é uma das principais responsáveis por isso. Ela é uma pequena estrutura que age como um alarme emocional.
Quando a amígdala sente medo, preocupação ou ansiedade, ela aciona o corpo para reagir, acelerando o coração, contraindo os músculos e liberando hormônios do estresse. Tudo isso é útil em situações de perigo real. Mas, quando o alarme toca o tempo todo, o corpo vive em constante tensão. E, nesse estado, até pequenos estímulos são percebidos como dor intensa. Esse processo envolve também o sistema nervoso autônomo, que é o responsável por regular funções automáticas, como a respiração e os batimentos cardíacos. Ele tem dois modos principais: o modo de alerta, luta ou fuga, e o modo de descanso, relaxamento e recuperação. O problema é que, em quem vive com ansiedade e dor crônica, o modo de alerta quase nunca se desliga. O corpo permanece em estado de guerra, mesmo quando não há ameaça. E um corpo que vive em guerra não consegue se curar. Mas há uma boa notícia: o cérebro é plástico. Isso significa que ele muda, se adapta e aprende ao longo da vida. E se ele aprendeu a amplificar a dor, ele também pode aprender a diminuí-la. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões e modificar antigas. É por isso que práticas como terapia, meditação, respiração consciente e movimento gentil fazem diferença. Elas não curam a dor da noite para o dia, mas ensinam o cérebro a baixar o volume. Pense nisso como um botão de som. A ansiedade é a mão que aumenta o volume. Cada pensamento catastrófico, cada preocupação repetida, cada medo não resolvido gira esse botão um pouco mais para cima. Mas quando o corpo sente segurança, quando acalma, confiança e presença, o volume começa a diminuir. O cérebro aprende que não precisa mais gritar para ser ouvido. E a dor, mesmo que ainda exista, começa a perder o controle sobre a vida. Isso não significa que a dor é inventada. Ela é totalmente real. Mas é uma dor modulável. Assim como um rádio pode tocar mais alto ou mais baixo dependendo do ajuste, o cérebro também pode ajustar o volume da dor conforme o estado emocional e o ambiente ao redor. E essa é uma das descobertas mais libertadoras da neurociência moderna. A dor pode ser real e, ainda assim, ser transformada. A chave está em criar novas experiências de segurança. Momentos de pausa, de respiração, de gentileza. Pequenas coisas que dizem ao sistema nervoso: está tudo bem agora. Cada vez que o cérebro recebe essa mensagem, ele desliga um pouco do modo de alerta e reativa o modo de descanso. E, com o tempo, esse novo padrão se fortalece. É assim que o corpo começa a desaprender a dor. Não é mágica, é neurociência. O cérebro pode reescrever seus próprios caminhos, e a esperança mora exatamente aí, na possibilidade real de ensinar o corpo a sentir de um jeito diferente. No próximo capítulo, veremos como o estresse crônico e o sistema nervoso em alerta mantêm a dor acesa, e o que você pode fazer, na prática, para começar a desligar esse alarme interno. Depois de entender como a mente, as emoções e o corpo estão conectados, surge uma pergunta essencial: o que eu posso fazer para começar a melhorar? A resposta não está em uma única solução milagrosa, mas em pequenos gestos diários que, somados, reeducam o cérebro e devolvem ao corpo a sensação de segurança. O objetivo não é curar tudo, mas criar um novo ritmo de vida onde o corpo possa descansar e a mente possa respirar. Porque, no fundo, a fibromialgia e a ansiedade são expressões de um sistema que vive há tempo demais em alerta, e o caminho da melhora é justamente o oposto: ensinar o corpo a desacelerar. Respiração consciente. O primeiro passo para desacelerar. Pode parecer simples demais,
Mas respirar conscientemente é uma das ferramentas mais poderosas para acalmar o sistema nervoso. Quando você inspira e expira com presença, envia um sinal direto ao cérebro: não há perigo agora. Experimente algo básico. Respire fundo pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. E solte lentamente pela boca, também contando até 4. 2 técnicas de relaxamento. Corpo e mente precisam de pausa. Muitos acreditam que descansar é deitar e não fazer nada, mas o verdadeiro descanso vem de relaxar profundamente. Mindfulness, alongamentos suaves, automassagem ou até mesmo escrever o que sente, tudo isso ajuda o cérebro a reorganizar as emoções. Mindfulness é simplesmente estar presente. Pode ser enquanto toma banho, sente o vento no rosto ou bebe um café. Não precisa esvaziar a mente, apenas perceber o que acontece sem julgamento. Esse tipo de atenção gentil reduz a atividade da amígdala cerebral e ajuda o corpo a sair do modo de alerta. Alongamentos suaves aliviam a rigidez muscular e mostram ao corpo que ele pode se mover sem dor. Movimento gentil é sinal de segurança para o cérebro. Quanto mais o corpo percebe que se mover é seguro, menos ele aciona a dor como defesa. Journaling, escrever sobre o que sente, é outra forma poderosa de liberar tensões. Colocar em palavras o que estava preso em silêncio é como abrir janelas internas. O que é dito deixa de pesar tanto. Essas práticas não são luxo, são remédios silenciosos, naturais e profundos. 3. Criar uma rotina emocional. Assim como escovar os dentes é um hábito diário, cuidar da mente também precisa ser. Uma rotina emocional não é feita de grandes rituais, mas de pequenas pausas intencionais. Alguns minutos de silêncio, um momento de respiração, uma conversa honesta com alguém de confiança. Pergunte-se todos os dias: como estou me sentindo hoje? Essa pergunta simples cria consciência, e consciência é o primeiro passo para a transformação. Quando você começa a se ouvir, percebe padrões. Percebe o que te sobrecarrega, o que te acalma, o que te tira do eixo. E, aos poucos, aprende a se proteger emocionalmente antes que o corpo precise gritar de novo. Rotina emocional é isso. Não é controlar tudo, é se escutar antes de transbordar. 4. Dormir melhor é se curar por dentro. O sono é o remédio natural mais poderoso que existe. Durante o descanso, o corpo se regenera, o cérebro reorganiza memórias e o sistema nervoso se reequilibra. Mas quem vive com dor e ansiedade sabe, dormir bem é um desafio. Por isso, não se trata apenas de dormir mais, e sim de criar um ambiente de descanso real. Desligar telas pelo menos 30 minutos antes de deitar, evitar luzes fortes, diminuir estímulos sonoros e mentais. Pequenos rituais, como um banho morno ou uma respiração calma antes de dormir, ajudam o corpo a entender que o dia terminou. Cada noite bem dormida é como um reset para o sistema nervoso, e quanto mais o corpo aprende a descansar, mais ele se cura. 5. Evite comparações e respeite o seu ritmo. Um dos maiores sabotadores do processo de cura é a comparação. Comparar-se com quem não sente dor, ou até com o próprio eu do passado, cria frustração e alimenta a ansiedade. O corpo precisa de tempo para reaprender, e o tempo da cura é diferente para cada pessoa. Respeitar o próprio ritmo é um ato de amor. Não se trata de desistir, mas de aceitar onde você está hoje, com gentileza. Cada pequeno progresso, um dia com menos dor, uma noite de sono melhor, um pensamento mais leve, já é vitória. Não espere grandes marcos. A melhora verdadeira acontece em detalhes sutis que, somados,
mudam a vida inteira. Um corpo que ontem só sobrevivia, amanhã pode começar a viver de novo. 6. O poder dos pequenos progressos. Muitas vezes, a dor faz parecer que nada está mudando. Mas o progresso, na fibromialgia, é silencioso. Às vezes ele se manifesta quando você percebe que reagiu de forma diferente a um estresse. Ou quando a dor vem, mas você já sabe respirar em vez de se desesperar. Isso é cura em movimento. É importante celebrar esses pequenos passos. Porque o cérebro aprende pelo reforço. Ele precisa saber que o caminho da calma é seguro e recompensador. Cada vez que você reconhece uma melhora, por menor que seja, está reforçando novas conexões neurais de segurança. E isso, literalmente, reprograma o cérebro. 7. A mensagem final. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Nem encontrar a cura total hoje. Tudo o que precisa é começar a se ouvir, a se cuidar, a se respeitar. A melhora não começa quando a dor vai embora, mas quando você decide parar de lutar contra si mesmo. Quando entende que o corpo não é um inimigo, mas um mensageiro. Que ele não quer te punir, quer te proteger. E, pouco a pouco, conforme você aprende a escutá-lo sem medo, o corpo começa a confiar em você novamente. A tensão diminui. A respiração se aprofunda. A vida volta a caber dentro do peito. Como diz a frase que resume tudo isso? Você não precisa curar tudo de uma vez. Precisa começar a se ouvir sem medo. Há um momento no caminho da dor em que a luta começa a cansar mais do que a própria dor. É quando a pessoa percebe que passou tanto tempo tentando resistir, controlar e vencer, que esqueceu de simplesmente respirar. É nesse ponto que a aceitação aparece, não como rendição, mas como libertação. Aceitar não é desistir. É reconhecer o que existe, sem transformar isso em sentença. É olhar para a dor e dizer: sim, você está aqui, mas você não me define. Essa simples mudança de postura interior muda tudo, porque o sofrimento maior não está apenas na dor em si, mas na resistência constante a ela. Quanto mais a mente briga com o que sente, mais o corpo se tensiona. E quanto mais tensão, mais dor. A aceitação traz leveza porque interrompe esse ciclo. Ela cria espaço para que o corpo descanse e a mente respire. É o momento em que você para de se perguntar por que eu, e começa a se perguntar o que posso aprender com isso. E essa pergunta transforma o sofrimento em caminho. Aceitar não é se conformar. Conformar-se é desistir da esperança. Aceitar é agir com sabedoria, reconhecendo os limites do momento, mas sem perder o desejo de viver melhor. É entender que nem sempre é possível eliminar a dor, mas é possível mudar a relação com ela. E quando essa relação muda, o corpo também muda. Há pessoas que relatam uma melhora profunda quando deixam de lutar contra a dor o tempo todo. Quando param de medir o dia em bons e ruins e começam a simplesmente viver o que cada dia traz. Uma mulher com fibromialgia certa vez disse: eu passei anos odiando meu corpo. Quando decidi tratá-lo como trataria alguém que amo, a dor diminuiu. Não porque a doença desapareceu, mas porque a guerra interna chegou ao fim. A aceitação é esse ponto de virada silencioso. Ela ensina que a paz não vem quando tudo melhora, mas quando você começa a olhar para si com gentileza. É quando entende que não precisa ser perfeita, nem forte o tempo todo. Que pode descansar. Que pode sentir. Que pode apenas existir. O corpo precisa de descanso. A mente precisa de gentileza. E é entre esses dois gestos, repousar e acolher,
que o verdadeiro alívio começa a nascer. Aceitar é dizer: hoje eu faço o que posso, com o que tenho, no meu tempo. É soltar o peso do controle e confiar que o próprio corpo sabe o caminho da cura. E quando essa confiança desperta, algo muda profundamente. A dor pode até continuar, mas ela deixa de comandar a vida. Lembra quando eu te perguntei se a mente podia piorar a dor? Ela também pode curar. Essa é talvez a descoberta mais poderosa de todas. Durante muito tempo, acreditamos que a mente era inimiga, uma força que amplificava o sofrimento, que transformava qualquer desconforto em tempestade. Mas, no fundo, ela só tentava nos proteger. A ansiedade, o medo, a tensão, eram tentativas do cérebro de manter o corpo a salvo. O problema é que, às vezes, esse sistema de proteção se confunde e passa a proteger demais. A dor se torna um alarme que não desliga. Mas quando a mente aprende a confiar novamente, algo muda. Ela deixa de ser o eco da dor e começa a ser o espaço da cura. E essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela começa aos poucos, num respiro consciente, num pensamento mais gentil, num momento de silêncio em que você finalmente diz a si mesma: está tudo bem em sentir o que eu sinto. A mente que cura não é a que ignora a dor. É a que aprende a escutá-la com sabedoria. É quando você entende que o corpo não está te punindo, ele está tentando conversar. E quanto mais você o escuta sem medo, mais o som da dor começa a diminuir. Lembra da metáfora do botão de volume? A mente é quem segura esse botão. Quando há medo, o volume sobe. Quando há presença, o volume desce. Durante essa jornada, você talvez tenha percebido algo importante. Não existe uma fórmula mágica. Existe um caminho. E esse caminho é feito de pequenos gestos: respirar mais devagar, dormir melhor, cuidar do que se diz a si mesma, criar pausas, permitir-se descansar. Cada gesto é uma mensagem que o corpo entende. Eu estou segura agora. E é a partir dessa segurança que o corpo começa a se reorganizar, a encontrar novos caminhos, a lembrar o que é viver sem tanta tensão. A mente pode ser o remédio mais potente que existe, não porque substitui o tratamento, mas porque dá sentido ao tratamento. Ela devolve o controle, não sobre a dor, mas sobre o modo como você vive com ela. E essa diferença muda tudo. Porque a cura não é apenas ausência de dor. É presença de vida, mesmo quando a dor insiste em ficar. Pense nisso. Quantas vezes você já atravessou dias difíceis e mesmo assim continuou? Quantas vezes o corpo dizia não aguento mais, e ainda assim, algo dentro de você respondeu só mais um passo? Esse algo é a força da mente que cura. É a parte de você que, mesmo machucada, ainda acredita que vale a pena continuar. E é essa fé silenciosa que transforma a dor em sabedoria. Então, se hoje a dor ainda está aí, física ou emocional, saiba que isso não é o fim da história. Talvez seja o começo de uma escuta mais profunda de si mesma. De um diálogo novo entre corpo e mente, feito de paciência, amor e recomeços. Porque a mente que antes amplificava o sofrimento pode aprender a amplificar a esperança. E é assim que a cura começa. Não como um milagre repentino, mas como um encontro entre quem você era e quem está se tornando agora. Uma pessoa que compreende, acolhe e caminha com mais leveza. Respira fundo. Você já está no caminho. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo. Qual é o passo que você quer dar para cuidar mais da sua mente a partir de agora?